Quando a gente abre uma apresentação oficial do governo, a expectativa geral é encontrar aquela linguagem diplomática de sempre, né? Aquele tom mais contido. Sim, cheio de meias palavras e jargões técnicos milimetricamente calculados para suavizar qualquer problema crônico. Exatamente. Mas quem abre o documento que vamos dissecar hoje dá de cara com uma confissão literal. O texto simplesmente admite em letras garrafais que o Brasil tem o pior sistema de tributação sobre o consumo do mundo. É bem chocante ler isso. Pois é, não é um dos piores ou um sistema que precisa de umas melhorias. É categoricamente o pior do planeta. Ok, vamos desempacotar isso. Essa honestidade brutal chama muita atenção logo na primeira página. Porque quando os próprios arquitetos do Estado olham para a estrutura e admitem que a fundação é um desastre absoluto, fica claro que a situação ultrapassou qualquer possibilidade de maquiagem superficial, sabe? Com certeza. O custo de manter esse sistema disfuncional se tornou totalmente insustentável. E é exatamente esse o ponto de partida da nossa análise de hoje. Nós estamos explorando uma apresentação colossal da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária, que é lá de agosto de 2023. E o título do material já não deixa margem para dúvidas sobre a urgência. Chama Para o Brasil Crescer, ela precisa acontecer. Bem direto. Sim. E a nossa missão aqui é decodificar essas dezenas de slides e traduzir aquele tributês pesado para a realidade. A gente quer entender as engrenagens dessa reforma monumental e como ela pretende alterar o custo de vida, a rotina das empresas e a própria viabilidade econômica do país. Se conectarmos isso ao cenário maior da economia, a nossa audiência precisa entender que essa complexidade toda que o texto menciona não é só tipo uma chateação na hora de preencher formulários contábeis. O sistema atual é uma âncora. Uma âncora que trava tudo, né? Exato. Ele gera um volume de litígios judiciais que não tem paralelo no mundo. Cria uma insegurança jurídica que afasta investidores internacionais, provoca tensões bélicas entre governadores e prefeitos e resulta em ineficiências produtivas gigantescas. O Brasil cresce só uma fração do seu potencial por causa disso. Nossa, é muita coisa travada. E é vital destacar que o foco de toda essa nossa exploração de hoje recai sobre a fase 1 da reforma tributária, tá? Que lida exclusivamente com o consumo. Então vamos começar por aquilo que a gente pode chamar de a grande faxina. Porque se o diagnóstico central aponta a complexidade absurda como a vilã, a solução prática apresentada no documento é uma redução drástica na sopa de letrinhas. Finalmente. Pois é. Hoje, quem consome no Brasil esbarra em 5 tributos disfuncionais: PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Para quem tenta visualizar, a economia brasileira hoje lembra muito um armário antigo, sabe? Onde roupas, panelas, graxa, ferramentas e brinquedos foram atirados e socados lá dentro ao longo de 50 anos. Uma bagunça total. Isso. E a proposta pega esse caos generalizado e organiza tudo em apenas 2 caixas totalmente transparentes. E o nome técnico para essas 2 caixas transparentes, segundo a apresentação, é IVA dual. O IVA é o Imposto sobre Valor Agregado. Estamos falando de um modelo que já foi testado, validado e é utilizado por 174 países, sendo a recomendação número 1 de instituições como a OCDE e o Banco Mundial. Ou seja, não estamos inventando a roda. Não mesmo. Na prática, o documento mostra o Brasil abandonando uma gambiarra tributária isolada para adotar a linguagem universal dos impostos sobre consumo. E a parte do dual significa que essas 2 caixas não se misturam, certo? Uma caixa fica sob os cuidados do governo federal, que é a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Ela vai engolir os impostos federais antigos, ou seja, o PIS, a COFINS e o IPI. Correto. E a segunda caixa é gerida em conjunto por estados e municípios, chamada de IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui o ICMS estadual e o ISS municipal. Mas, além das diretrizes aqui, o que salta aos olhos é que, mesmo sendo 2 caixas com donos diferentes, as regras dentro delas são idênticas. E esse é o coração da simplificação. A base de cálculo é a mesma, as regras de não incidência são as mesmas, é uma legislação uniforme para o país inteiro.
E o documento bate muito na tecla do maior benefício desse modelo, que é a não cumulatividade plena. Aqui a gente precisa fazer uma pausa e traduzir esse conceito, porque não cumulatividade plena soa como um feitiço de contabilidade. Com certeza soa. Em bom português, isso decreta o fim do famigerado imposto sobre imposto. Mas como essa bola de neve funciona hoje e como o IVA resolve isso? Bom, vamos imaginar a cadeia de produção de um pão francês. No sistema velho e caótico do nosso armário bagunçado, o fazendeiro vende o trigo para o moinho e paga imposto sobre o valor total. Tá. O moinho transforma em farinha, vende para a padaria e paga imposto sobre o valor total da farinha, sem descontar o que o fazendeiro já pagou. Caramba. Pois é. E a padaria assa o pão, vende para o consumidor final e paga imposto sobre o valor total do pão. O imposto está sendo cobrado em cima do imposto da etapa anterior repetidas vezes. É o efeito cascata. No fim da linha, o custo do pão está artificialmente inflado por tributos invisíveis. E com a regra do IVA, como fica? Com o IVA de não cumulatividade plena, cada etapa da cadeia ganha um crédito do imposto que já foi pago antes. Ah, entendi. Então, o moinho só paga imposto sobre o valor que ele agregou ao trigo para virar farinha. A padaria só paga imposto sobre o valor que ela agregou à farinha para virar pão. Faz muito sentido. Demais, o imposto incide apenas sobre a riqueza nova gerada em cada elo da corrente. Isso desonera a produção de forma espetacular, torna as indústrias mais competitivas e limpa os tributos das nossas exportações, porque não se exporta imposto, né? Apenas o produto. A lógica é brilhante, mas a grande pergunta que quem nos escuta deve estar fazendo agora é a seguinte: se vamos organizar o armário e limpar a cadeia produtiva, isso significa que a conta vai sobrar para o consumidor final? Porque a suspeita instintiva, sempre que o governo fala em simplificar, é que vamos acabar pagando mais impostos no total. O ceticismo faz totalmente parte da nossa cultura tributária. Contudo, o documento é incisivo ao estabelecer que a premissa inegociável da reforma é a manutenção da carga tributária total sobre o consumo. Então não aumenta. Não. A engenharia proposta não foi feita para arrecadar 1 centavo a mais, mas para arrecadar com eficiência. A alíquota padrão, que será a porcentagem aplicada como regra geral, será calibrada pelo Senado Federal no futuro com um único objetivo matemático: garantir que o Estado arrecade exatamente o mesmo volume de recursos que arrecada hoje. Nada além. Ou seja, a pizza continua do mesmo tamanho, só estamos cortando as fatias de um jeito que faz sentido. Exatamente. Mas se a ideia do IVA é ter uma alíquota padrão, uma regra geral para tudo, a gente esbarra na realidade dura de um país desigual, né? Um pacote de feijão não pode ser taxado com a mesma régua de um perfume importado ou de um videogame de última geração. Sem dúvida. E os arquitetos do texto sabem que um imposto cego para o tipo de produto seria insustentável. É por isso que, apesar da regra geral, existem mecanismos de proteção porque é essencial. E a fonte traz uma novidade gigante para o carrinho de compras, que é a criação da Cesta Básica Nacional de Alimentos. E a diretriz é cristalina: alíquota zero de CBS e IBS. Zero imposto. Nada. O que me parece resolver uma distorção histórica, porque até então cada estado decidiu o que era a cesta básica. Tinha lugar onde até queijo de luxo entrava na lista para ganhar isenção. Pois é, virava uma bagunça. Ao nacionalizar a definição do que é comida essencial e zerar os tributos sobre ela, protege-se a base da pirâmide. Mas as exceções vão além da prateleira do supermercado. O texto também detalha os chamados regimes favorecidos. E o que entra nisso? Isso se aplica a setores que entregam um benefício social claro e direto: educação, saúde, transporte coletivo, medicamentos e insumos agropecuários. Todos esses bens e serviços terão alíquotas reduzidas. O Estado entende que pesar a mão nessas áreas seria contraproducente para o bem-estar da população. Entendi, mas lendo as entrelinhas dos slides eu notei um outro termo. O documento fala em regimes específicos, e aí a lista muda de tom. Estão lá os combustíveis, os serviços financeiros, os planos de saúde, os hotéis. A impressão inicial que dá é que os bancos e os donos de postos de gasolina conseguiram um passe livre no Congresso para pagar menos. Isso significa que esses setores ganharam um benefício especial. O que é fascinante aqui
é que a nomenclatura tributária pode ser uma armadilha. O documento faz um esforço considerável para desmistificar isso. Ter um regime específico não tem nenhuma relação com pagar menos impostos ou ter um benefício disfarçado, sabe? Não. Não. Tem a ver exclusivamente com a mecânica contábil do negócio. Claro. Se a regra de ouro do IVA é dar crédito sobre o que foi comprado na etapa anterior, não tem como a gente calcular o valor agregado da mesma forma na venda de uma geladeira e numa operação de crédito bancário. Exatamente. O banco não compra peças de empréstimo para montar um empréstimo final. A natureza do serviço é intangível, né? Isso mesmo. O mesmo vale para seguros ou hotelaria. O regime específico é apenas a constatação de que a fórmula matemática padrão do IVA não se encaixa ali. É uma adaptação do cálculo e não um desconto camarada. Bom, nós barateamos a comida com a cesta básica zerada e reduzimos o peso sobre a saúde e a educação. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque a reforma também traz o oposto disso. Ela cria o imposto seletivo. O apelido que pegou rápido nas ruas foi imposto do pecado. É um apelido forte. E a ideia de um imposto seletivo dialoga com as políticas públicas mais modernas de dezenas de países. Trata-se de um imposto federal com uma missão puramente regulatória. O objetivo primário dele não é encher os cofres da União para pagar contas. A meta é induzir uma mudança de comportamento na sociedade. Basicamente, fazer doer no bolso o consumo daquilo que vai custar caro para o país depois, né? Precisamente. Ele vai sobretaxar a produção, a extração ou a importação de mercadorias e serviços que sejam comprovadamente prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. Tipo cigarro e bebida. Cigarros, bebidas alcoólicas, produtos de altíssimo impacto poluente. A premissa é simples: se o consumo desses itens gera um custo enorme para o Sistema Único de Saúde ou para a recuperação ambiental no futuro, esse custo deve ser cobrado na origem, desestimulando a compra. Tudo isso forma um pacote robusto. Só que, ao observar a realidade, a gente percebe que isentar a cesta básica não resolve tudo. O Brasil tem uma fenda de desigualdade profunda. Uma isenção geral no arroz e no feijão significa que o milionário que vai ao mercado com sua caminhonete blindada paga o mesmo imposto zero que o trabalhador que pega 2 ônibus e ganha um salário mínimo. O benefício acaba sendo o mesmo. É dinheiro público deixando de ser arrecadado de quem poderia pagar. Como esse novo modelo ataca essa ineficiência? Ricos de carona. E a alternativa proposta agora é fascinante. Então, em vez de tentar adivinhar o que um bilionário e um trabalhador assalariado compram no supermercado para isentar o produto, o governo cobra o imposto na prateleira e devolve o dinheiro direto para a conta do trabalhador depois. É como um programa de fidelidade, mas de justiça social. A analogia do programa de fidelidade ilustra perfeitamente a mecânica. A reforma permite a devolução de parte da CBS e do IBS incidentes nas contas de luz, de água e no consumo em geral para as famílias mais vulneráveis. O impacto conceitual disso não pode ser subestimado. É uma mudança enorme. Sim, porque histórica e globalmente impostos sobre o consumo são chamados de regressivos, porque tiram uma fatia proporcionalmente muito maior da renda dos mais pobres. Como o cashback, o sistema ganha um vetor progressivo. Além disso, exige cidadania fiscal. Como assim? Para o dinheiro voltar, a compra precisa ser registrada oficialmente com o CPF na nota, o que vira uma arma poderosíssima contra a sonegação das empresas. Genial. A mudança de paradigma é nítida. E até agora, o foco da nossa análise esteve na prateleira, no pão, na conta de luz. Mas o material não se restringe ao consumo diário. Existem ajustes muito precisos na tributação sobre o que as pessoas possuem. O patrimônio. E aí entramos num território que expõe distorções históricas quase inacreditáveis, envolvendo jatinhos, lanchas e heranças. O sistema de impostos sobre o patrimônio no Brasil conviveu com anomalias que são difíceis de explicar para quem vem de fora. A situação do IPVA é o exemplo clássico. Por décadas, o cidadão que usava uma motocicleta popular de 125 cilindradas para trabalhar pagava o IPVA religiosamente todo mês de janeiro. Sem falta. No entanto, o dono de um iate de luxo ou de um jato executivo multimilionário estava isento de pagar IPVA sobre essas aeronaves e embarcações. Era uma das maiores falhas do nosso Código Tributário, protegida por interpretações antigas da lei.
A reforma finalmente expande a base do IPVA. Pela primeira vez na história do país, veículos aéreos e aquáticos vão pagar esse imposto. Já estava na hora. Claro que o texto prevê exceções lógicas para não penalizar o trabalho produtivo. Aeronaves estritamente agrícolas, barcos de pesca artesanal ou frotas de transporte aquaviário ficam de fora. A mira está no uso recreativo e de luxo. E tem um acréscimo interessante nas diretrizes: o IPVA poderá variar de acordo com o impacto ambiental do veículo. Quem polui mais, paga mais caro. Isso levanta uma questão importante, já que tocamos na transferência e manutenção de riqueza. A apresentação também delineia mudanças no ITCMD, que é o Imposto sobre Heranças e Doações. Ah, sim. A reforma fecha brechas importantes. Primeiro, ela crava que esse imposto será obrigatoriamente progressivo em todo o território nacional. Quanto maior a herança, maior a alíquota cobrada, respeitando um teto estipulado pelo Senado. O que tira dos estados a possibilidade de cobrar uma taxa fixa minúscula para fortunas gigantescas, né? E as regras de onde pagar também mudam. Sim, e isso corrige uma fuga de capitais interna. O documento define que, em casos de inventário extrajudicial, a cobrança vai obrigatoriamente para o domicílio de quem faleceu. Antes, herdeiros procuravam estados com alíquotas menores para registrar a sucessão, drenando os recursos do estado de origem. Inteligente. Além disso, a reforma cria a regulação necessária para que se passe a cobrar impostos sobre heranças no exterior, algo que os estados viam passar direto por falta de legislação específica. Ainda no campo do patrimônio, há uma linha breve, mas impactante, sobre o IPTU, o Imposto dos Imóveis Urbanos. Pelo novo texto, as prefeituras poderão atualizar a base de cálculo do IPTU por um simples decreto do Poder Executivo Municipal, desde que sigam critérios gerais previamente estabelecidos em lei municipal. A ideia é evitar que as câmaras de vereadores congelem os valores venais por décadas por puro medo do desgaste político. Ok, vamos respirar fundo e olhar para a magnitude do que está na mesa. Vamos pegar 5 impostos emaranhados e trocar por 2 com regras idênticas. Vamos criar o imposto do pecado, isentar totalmente a comida essencial, criar um sistema tecnológico de cashback para devolver dinheiro aos mais pobres e começar a cobrar IPVA de jatinhos e iates. É uma mudança enorme. A mudança sistêmica é abissal. A dúvida que fica gritando na cabeça é como o país não quebra no dia seguinte à aprovação. Como se implementa tudo isso sem parar a economia? Essa é a etapa em que o planejamento deixa de ser um projeto de arquitetura e vira um cronograma de engenharia de altíssima complexidade. Não dá para virar a chave de um sistema tributário dessas proporções numa segunda-feira de manhã. O caos seria absoluto. Vamos chamar de uma verdadeira maratona de transição. O cronograma é longo, mas para as empresas e consumidores, a transição parece ter um fim visível. A gente vê que isso não acontece da noite para o dia. Em 2026, teremos um ano de teste. O governo vai cobrar apenas 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. Bem baixinho. É, uma taxa mínima só para calibrar os sistemas de tecnologia. E as empresas já poderão descontar esse valor dos impostos antigos. Depois, de 2029 a 2032, entramos na transição gradual de fato. Ano a ano, as alíquotas daquela velha sopa de letrinhas caem e a alíquota do novo IVA sobe proporcionalmente. E com extinção total do ICMS, ISS e IPI apenas em 2033. Sobre a ótica de quem emite a nota fiscal e de quem paga a conta no caixa, a linha de chegada é 2033. Mas quando olhamos para os bastidores, para a distribuição dessas receitas para os estados e municípios, a régua de tempo é de outra dimensão. A transição da distribuição das receitas começa em 2029 e só termina em 2078. Peraí, 2078? Isso mesmo. 50 anos. Mas a transição leva 50 anos, de 2029 a 2078? Por que ir tão devagar? As pessoas que vão concluir esse processo nem nasceram ainda. A tecnologia vai ser completamente outra. Para entender esse prazo de meio século, precisamos desvendar a mecânica do Pacto Federativo e do fim da guerra fiscal.
A guerra fiscal talvez tenha sido o maior câncer da nossa federação nas últimas décadas. Por causa dos descontos nos estados? Exatamente. Até hoje, o ICMS é cobrado na origem, ou seja, onde o produto é fabricado. Isso fez com que os estados passassem anos oferecendo descontos bilionários nos impostos para atrair fábricas. O estado dizia: construa sua montadora aqui, e eu te dou 80% de desconto no ICMS por 20 anos. Uma loucura. A fábrica ia, produzia, e o produto era vendido para um consumidor em outro estado. O estado produtor ficava com um pouco imposto que sobrava e o estado consumidor, onde a pessoa que comprou, mora e usa os serviços públicos, não ficava com nada. E a reforma inverte a lógica geográfica da cobrança, certo? Exatamente isso. A reforma estabelece que o imposto passará a ser cobrado no destino, onde o bem é consumido. Se a regra muda para o destino, oferecer desconto na fábrica não serve mais para nada, porque o imposto vai para o estado de quem comprou. Isso mata a guerra fiscal na raiz. Perderiam montanhas de dinheiro, né? Do dia para a noite. E para nenhum estado sair perdendo repentinamente, a transição precisa ser suave. Essa transição de 50 anos é a pólice de seguro para nenhum governador sofrer um choque de caixa. Paralelo a isso, a União vai financiar um Fundo de Desenvolvimento Regional, o FDR, e um fundo de compensação. Para ajudar os estados menos desenvolvidos? Sim, para fomentar a infraestrutura e inovação. E juntos, esses fundos chegarão a 40 bilhões de reais por ano a partir de 2033. Ditável. E tudo isso precisa ter uma recompensa muito clara lá na frente. E a apresentação oficial do governo traz os números do impacto macroeconômico previstos, claro, com base em estudos citados por eles. Eles estimam que eliminar a burocracia, acabar com o tempo perdido calculando tributos e trazer segurança jurídica vai destravar o país. Os números projetam desde um cenário conservador de 12% de crescimento adicional do PIB em 15 anos, até um cenário otimista de 20%. São trilhões de reais em riqueza nova. É a diferença elementar entre uma economia que pisa no próprio freio com regras incompreensíveis e um país que finalmente pavimenta a estrada para a produtividade. Estamos falando de injetar 1,2 trilhão de reais a mais na economia, simplesmente arrumando a casa. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência? Significa uma mudança de paradigma. Sem dúvida. Significa que o pior sistema do mundo está sendo trocado por um IVA internacional. Teremos cesta básica zerada, imposto do pecado, IPVA em jatinhos e cashback para os mais pobres. É uma reescrita completa do nosso DNA de consumo. É, de fato, a maior mudança estrutural em décadas. Contudo, para quem está acompanhando a gente e já está absorvendo o impacto de todas essas transformações, eu gostaria de deixar um pensamento provocativo final. Opa, manda. Uma reflexão baseada num detalhe extremamente discreto no comecinho do documento. Nos primeiros slides, os formuladores deixam muito claro que a reforma falava das fases. E tudo, absolutamente tudo que nós discutimos aqui hoje, o IVA, o cashback, os jatinhos, os 50 anos de transição, é apenas a fase 1, focada estritamente no consumo. Caramba, é verdade. E qual é a próxima? O documento lista a fase 2, renda e folha. Pense no tamanho da mobilização que foi necessária apenas para a reforma do consumo, exigindo 50 anos de regras de transição, fundos bilionários e uma reestruturação completa da federação. Como será a temperatura do debate quando essa mesma máquina tentar mudar as regras dos impostos retirados diretamente do salário dos trabalhadores e do lucro das empresas todos os meses? Fica o questionamento para uma reflexão pós-mergulho. Nossa, é a constatação de que, quando a gente acha que a obra acabou, os engenheiros já estão voltando com as marretas. Mas por hoje, conseguimos mapear cada detalhe dessa fundação. Muito obrigado a quem acompanhou a nossa exploração de hoje. Continuem atentos, continuem curiosos e até a próxima.